Então, quando eu estou nesse momento de pandemia, muitas vezes o que acaba acontecendo é olhar mais para as perdas, para a morte, para essas situações. Mas eu posso fazer diferente e posso olhar muito mais para a vida, para o reequilíbrio do sistema, para os aprendizados, para as quebras de padrões, os modelos antigos que não servem mais, esse olhar de coletividade, de conexão, de família mais ampla, de que o alto é responsável pelo todo e o todo também influencia diretamente na minha vida. Então, a gente começa a trazer novos olhares e muitos outros aprendizados. Vamos começar, então? Vamos. Vamos. Então, eu vou deixar o microfone de todos aberto. Se as pessoas forem chegando depois, ótimo. Se vazar áudio e tudo bem, vamos... Light. Exatamente. A gente tem outros desafios maiores agora. E se vocês quiserem me interromper, fazer pergunta, tudo, eu quis justamente fazer por essa plataforma para a gente interagir e para a gente ter essa descrição também, para poder, às vezes, abordar coisas que são mais delicadas e profundas. De antemão, já falo que eu não vou, ao máximo, não entrar em ideologias e nem discutir as metodologias que estão sendo adotadas. Vou deixar isso para a ciência, para a medicina, para os economistas e tudo mais. O que eu quero, o convite, é a gente mergulhar nesse olhar da constelação, do que significa curar as nossas dores, as nossas doenças e os nossos sintomas. Eu tenho evitado falar nessas transmissões a palavra doença, porque vocês já repararam como vibra internamente na gente? Quando a gente fala doença, é algo que traz uma carga negativa, né? Uma carga pesada. E na visão sistêmica, a doença, ela não tem essa carga pesada. A doença, de novo, né? A doença, na visão sistêmica, ela tem uma conexão com reequilíbrio, com vida, com trazer um novo movimento para esse sistema. Então, eu vou tomar liberdade aqui de falar de sintomas, dores, processos de cura, outros nomes que eu percebo até em mim também, que traz mais abertura, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer constelação, e aí o representante é escolhido e ele vai representar uma doença. Ele não sabe, né? Ele faz toda a representação e no final, quando eu conto que ele estava representando uma doença, normalmente ele fica, ai meu Deus, né? Porque a gente tem essa carga. Mas o interessante é que quem já viu constelação, quando a gente constelou doenças, é que o representante, ele nunca está com uma chibatada, com algo ruim. Ao contrário, é sempre muita amorosidade. As falas são, eu vim aqui para cuidar de você. É sempre trazendo a pessoa para o lugar que ela pertence ou que os outros membros da família pertencem. Então, vamos começar mesmo trazendo a primeira reflexão. Tudo isso que eu estou falando com vocês, eu estou me baseando especialmente num livro de Bert Hellinger que se chama A Cura. Bert Hellinger, nesse livro, ele fala sobre cura de tudo, especialmente de cura da alma. E ele traz várias meditações para nos ajudar, por meio da meditação, a entrar, a acessar as nossas feridas interiores para a gente conseguir fazer a cura. Então, o que eu vou estar falando hoje é de uma cura bem mais profunda, de uma cura, como Bert Hellinger fala, que é lá da alma. Porque na visão da constelação, nessa visão sistêmica, a doença, ela tem origem na alma. Então, o sintoma físico, quando ele aparece, o sintoma, as dores e tudo mais, normalmente é uma depois. É o que o Bert fala, que é uma cadeia. E o corpo ele vai demonstrar depois, mas antes, muito antes, tem um processo de um sintoma na alma. Né? Então, deixa eu ler aqui uma frase do Bert para clarear um pouco mais.
A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vem os movimentos do amor. Então, quando a gente precisa olhar para esse processo de cura que a gente está vivendo agora, o processo é a gente ir, então, olhando para dentro, invertendo, em vez de olhar para fora, como talvez eu estivesse fazendo nos últimos meses ou anos da minha vida. Então, agora a vida me chama para eu olhar para dentro e para eu poder fazer esse processo de cura interior, de uma cura bem profunda de sintomas que estão na minha alma. Então, aí ele diz assim, além do nosso corpo, a nossa alma e os nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados. Muitas vezes sentimos a dor na alma de forma mais intensa que as dores corporais. Você consegue perceber isso no que a gente viveu nessas 2 semanas? Como as dores na alma foram muito mais intensas do que as dores corporais? Porque só aqui nesse grupo, levanta a mão quem teve sintoma de coronavírus. Gripe. Mas quem teve sintomas de qualquer outro processo de cura de alma, de medo, de desespero, de insônia ou de raiva. Então, muitos outros processos estão vindo à tona para a gente trabalhar. Então, essa primeira reflexão, a gente está no momento de trazer um olhar muito profundo para essa cura, para a cura verdadeira. E aí uma segunda reflexão que eu queria trazer, que aí foi quando eu falei no início, para vocês começarem a notar, o que foi que vocês perceberam? O que veio à tona? Que tipo de dor apareceu? Alguém conseguiu anotar ou gostaria de falar uma dor que apareceu? Eu acho... Posso falar? Pode. Uhum. Tá ouvindo? Sim. Eu acho, assim, para mim, a dor de estar longe das pessoas que eu gostaria de estar perto, né? Tipo, minha filha mora já com o namorado, meu filho também com a namorada, mas eles os dois trabalham na área de saúde, minha filha tem asma e eu não podia vê-la. Então, faz quase 2 semanas. Ontem que eu a vi rapidinho, então estar longe de quem a gente ama, valorizar isso, né? Porque às vezes a gente diz que não tem tempo, que está atarefada, acaba não se vendo tanto. Eu acho que para mim a dor, como eu sou da área de saúde, assim, eu estou conseguindo me manter tranquila em relação à doença. Eu acho que a gente tem que estar nesse momento, tô me sentindo bem e tudo mais. Eu acho assim, a dor desse convívio diário que muitas vezes a gente não valoriza, eu acho que é uma coisa que incomoda bastante. Perfeito. Eu acredito que a grande maioria, se não todos nós, também sentimos essa dor. Essa dor, ela apareceu muito de forma... E aí, emoções, sentimentos, muitas questões que estavam reprimidas porque às vezes a gente não dava conta de lidar ou porque a gente nem queria. Porque usávamos a frase, eu não tenho tempo para ver isso tudo, então eu vou lidando com a vida. E agora veio tudo à tona, né? E quantas outras dores. Eu rapidamente, eu vou ler para vocês. Eu comecei a fazer esse exercício ontem e eu já botei aqui umas 30. Eu vou ler 15. 15 porque talvez isso também tenha percebido, tenha vindo nesse movimento de vocês. Primeiro veio a questão do álcool em gel, medo de faltar álcool, todo mundo se correndo atrás de álcool em gel. Depois, faltar comida, por uns 2 dias, algumas coisas das prateleiras sumiram nos mercados. Medo de não trabalhar também veio, né? E agora eu vou parar com tudo. Medo de não ganhar dinheiro, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Medo da solidão em casa, né? Falamos agora de estar fora do ambiente ou longe dos teus familiares. O medo da demora em resolver. O medo do vírus em si, da doença, da morte, da sobrevivência, e aí a gente vai trazendo toda a nossa ancestralidade aqui. O medo de perder o controle, a minha rotina que eu controlava, nem isso eu controlo mais. O medo de perder a liberdade. O medo de não ter saúde mental.
O medo da dor de cabeça, agora é uma dor de cabeça, qualquer coisa que parece, já fala, ai, ai, o que será que é esse sintoma? O medo de não ter imunidade suficiente, de não ter uma saúde forte o suficiente, o medo de não dar conta. E olha quantas coisas que vão aparecendo. Então, agora o convite é para que você comece. Porque aí, quando a gente coloca, veja qual é esse processo que eu estou incentivando vocês a colocar no papel, de repente, ou trazer na tua reflexão. Por quê? Para a gente começar a ser a nossa observadora e começar a perceber quais sentimentos e emoções, sensações que estavam reprimidos e que estão vindo com uma coisa grande. Porque aí a gente tem uma grande oportunidade de fazer um processo de cura bem profundo, que é o que a constelação faria no campo. Porque no campo, tudo isso que estava reprimido iria vir com força. Por isso que às vezes a gente assusta, né, na constelação. Nossa, mas eu vim aqui constelar a minha carreira profissional, veio aparecer o meu avô, que guardava, estocava alimento em casa com medo da escassez, mas isso não tem nada a ver comigo. Tem. Essa é uma história minha. Meu avô, ele não é vivo, mas eu me lembro quando criança de ir para a casa dele e a despensa não tinha um vidrinho de adoçante, eram 10. E de vez em quando a minha avó ia lá e jogava fora porque eles venciam. Mas na segurança emocional dele, ele precisava saber que na despensa tinham todos aqueles estocados. Porque, muito provavelmente, no meu sistema familiar, e essa semana eu me dei conta, existe algo que eu preciso curar que é muito forte. É o medo da escassez de alimentos. Muito provavelmente, então, isso numa constelação a gente iria ver, mas muito provavelmente, o meu avô, ou os pais deles, ou os avós, alguém do meu sistema, pode ter sentido fome, sentido a escassez, ter percebido falta de alimento. E a gente sabe, né? Nossa história é o quê? Muitos fugiram de guerra, muitos chegaram no Brasil passando fome, muitos passaram muita necessidade. A gente ainda vive num país em que o inconsciente coletivo é de muita escassez. Então, isso está vindo à tona e eu estou começando a olhar e falar, nossa, que oportunidade que eu estou tendo de ir nessa ferida profunda que está aparecendo. Mais alguma que vocês gostariam de citar? O que mais vocês perceberam? Qual outro sintoma veio com tudo nessas 2 últimas semanas? Para mim, eu senti assim bastante. É uma coisa que na verdade eu já sabia, mas que eu senti muito forte assim, é a impotência, né? A falta de controle de tudo, né? Isso. É o ver aquilo que a gente já conversou tantas vezes nas aulas de meditação e tudo mais, que a gente não controla nada, mas eu senti isso na pele, assim, de uma forma realmente doída. Muito legal você citar isso. Obrigada, porque você até me lembrou algo que eu fui percebendo isso. O quanto a gente identificou essa falta de controle com impotência. E nós nos sentimos fracos. Vocês perceberam isso? E, na verdade, essa falta de controle é a nossa liberdade. A gente poderia olhar para isso de outra forma, porque nós não controlamos absolutamente nada. E essa é uma das grandes razões do nosso sofrimento. Eu trabalho muito isso na meditação. A meditação, um dos nossos treinos nesse processo mental, da saúde mental, é perceber a impermanência, que tudo vem e tudo vai. Então, eu não controlo absolutamente nada, mesmo quando eu faço o meu cronograma, a minha rotina, porque seguro, né? A gente tem uma organização, a gente não tem controle de tudo. Vão surgir imprevistos. E aí, olhando para essa forma ampla, né, que você trouxe agora esse tema, então a gente viu que a total falta de controle de coisas muito maiores. Eu não controlo nem a minha rotina e nem nada dentro e ao meu redor. E aí a gente se deparou com impotência, como eu sou pequena,
como eu sou suscetível a isso tudo. Aí foi uma outra questão que eu percebi bastante. Isso acaba a gente jogando numa situação de que, nossa, parece que eu estou à mercê da vida. E isso é também algo bem interessante para a gente olhar, porque isso pode ser a nossa grande liberdade, da gente simplesmente entrar no movimento da vida, aceitar esse movimento e aprender o melhor que ele tem. Então, eu preciso confiar na vida e nessa sabedoria da vida. E aí vem algo, então, para a gente trabalhar internamente. Nessa sabedoria que há um movimento, que há algo, que é uma justa razão, que é uma força, e eu me sintonizar com essa força para eu conseguir lidar com a impermanência. A impermanência, ela tem um outro lado positivo. A gente adora perceber a impermanência quando as coisas são ruins e passam rápido. Agora, a gente sofre, especialmente na impermanência, quando as coisas são boas e passam rápido também. Então, para a gente olhar essa impermanência, de que a gente não controla, mas que a gente pode aprender a lidar com ela. Então, ao invés de eu ficar segurando com total força a corda, ou assim, né, outra torneira, eu quero ficar segurando a água. E a gente não vai conseguir, obviamente. Então, é soltar e aprender a lidar com aquilo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Sim. Eu não perguntei se é fácil, porque eu sei que não é. É só se faz alguma coerência, assim, trabalhar isso. Patrícia, eu acho que isso mostra o quanto a gente é vulnerável mesmo, né? E muitas vezes nós consideramos essa invulnerabilidade da gente, que a gente toma conta de tudo, e esse momento faz com que a gente veja exatamente o quanto a gente é vulnerável ao efeito, ao movimento da vida, que não são nossa responsabilidade, né? E isso faz a gente rever vários valores que realmente importa na nossa vida, por motivos pelos quais nós nos estressamos às vezes sem necessidade, nós perdemos o nosso dia, a nossa alegria, a nossa esperança por coisas que não são de nossa conta ou que não são do nosso controle, né? E isso é muito ruim, né? Se a gente não sabe levar. E esse momento, para mim, foi muito legal, de ver assim, que realmente tem cor na minha vida. Que momentos são valorosos, que sentimentos eu devo me focar. Acho muito bom toda a tristeza para a gente se renovar nesse sentido de saber que valores a gente tem que ter dentro da gente, valores positivos. Né? E eu também queria colocar isso, complementando, a nossa humanidade. A gente tinha uma sensação, até 2 semanas atrás, de superpoder, sei lá, que dava conta, e o movimento era sempre para fora, e agora a gente está fazendo isso, um olhar para dentro, de olhar e acolher isso tudo, de perceber a nossa humanidade, perceber, então, esses movimentos impermanentes, perceber que eu não estou nesse controle, mas que eu posso ser um aprendiz de todos os aprendizados e de reformular. Olha que interessante, a gente está podendo se reformular por completo. É uma reconstrução profunda. Tudo que eu valorizava, todos os meus hábitos, todas as minhas crenças, os meus valores, eu estou pondo um checkmate um por um. Então, aí a gente tem que tomar cuidado só para não entrar numa ilusão de que se eu questionar isso tudo, é o medo da morte do ego, né? Então, agora eu vou começar a questionar essas crenças, mas até aqui elas foram importantes para mim, mas é isso mesmo, o nosso processo da gente se reformular e olhar, peraí, o que eu acreditava? Eu acreditava que até aqui era importante, muito mais importante eu ir correndo para o trabalho, ou agora até aqui eu começo a perceber que talvez seja muito mais importante eu ter esse 1 minuto ou esse tempo comigo de aprendizado. E tantas outras coisas. Tem algo simples, mas eu tenho certeza que vocês estão fazendo reflexões profundas nesses dias. Então, a gente está podendo reformular
tudo. E aí esse vulnerável é um vulnerável positivo. Não é um vulnerável de eu perder a minha força. É um vulnerável positivo de eu poder perceber isso, perceber que eu posso ressignificar, que eu posso acolher esses sentimentos internos que estão fluindo. Porque eu vi assim, muitas pessoas dizendo assim, mas você não pode sentir medo, você não pode vibrar isso, tem que vibrar positivo. Difícil, né, gente? Difícil porque olha quanta coisa está surgindo. Como é que a gente faz? A gente reprime mais ainda? A gente não olha para nada disso, então, para a gente ficar vibrando positivo? Então, a minha provocação é diferente. Eu estou tentando manter, compartilhar muitas coisas positivas, mas ao mesmo tempo colocando provocações para a gente olhar verdadeiramente para dentro de nós. E não, ao invés de reprimir, a gente começar a curar o que precisa ser curado. E aqui vem uma frase, então, uma outra reflexão de Bert Hellinger, que ele diz assim, então, onde começa a cura? Em primeiro lugar, na alma, através da cura das dores da separação, da exclusão. Então, a gente vai ver na constelação que as exclusões, qualquer tipo de exclusão, gente, né? Quantas constelações aqui, né? As meninas que já me acompanham há mais tempo, a gente já viu, qualquer exclusão aparece no campo, né? Exclusão de agora ou exclusão de trás. Então, essas exclusões, elas acabam trazendo uma hora um movimento para a gente olhar para elas. Então, bebês, abortos que foram excluídos, doenças que estão sendo excluídas, pessoas que foram excluídas. Então, o Bert Hellinger traz essa provocação da gente poder olhar para essas exclusões. E nesse livro, A Cura, você vai ver que cada meditação ele vai trazendo o quê? A inclusão, o pertencimento de tudo que a gente excluiu ao longo da nossa vida. Exclusão de pai e mãe. Então, exclusão de filhos, exclusão de amigos, exclusão de pessoas, exclusões de nações, né? Eu acho que a gente já passou desse momento, mas logo bem no comecinho, a gente começou a excluir por medo, por proteção. A gente excluiu a China. O chinês, o vírus chinês, a gente ouviu algumas pessoas falando isso, como se a coisa fosse lá. E aí, quando a coisa veio para cá, a gente começou a ver que não tem exclusão. Que o melhor era a gente ver aquela frase linda, né, dos médicos chineses que chegaram lá na Itália e falaram: somos a folha da mesma árvore, né? Ou as ondas do mesmo oceano. E é isso mesmo. Então, a gente começa a incluir. Ó, que precioso esse momento em que a gente olha para a coletividade. Até 2 ou 3 semanas atrás, o que eu trabalharia quando eu pensava em família, eu internamente? Eu iria olhar para minha árvore genealógica. Eu já ia colocar meus irmãos, meus pais, meus avós, meus bisavós e tal. Mas eu ia olhar para essa árvore. Hoje eu não dou conta, porque minha árvore ficou imensa. Porque eu já estou incluindo no meu coração todas as nações, todas as pessoas, exatamente como elas são. Até as mais difíceis. Até aquelas que eu vejo na TV dizendo coisas que eu não concordo, eu estou trabalhando dentro de mim para incluir e não para excluir. Né? E isso é muito desafiador. Nesse momento, então, por isso que eu não quis fazer aberto, porque a gente está no momento em que os grupos estão se aflorando. E aí, quando os grupos se afloram e um quer provar que é melhor que o outro, o que a gente está vendo aqui? Briga de hierarquia. E não tem hierarquia aqui, são grupos. E grupos que são necessários. Opiniões diferentes são necessárias agora. Olha como a gente está crescendo. As primeiras opiniões sobre essa situação toda da pandemia, de 2 meses lá, quando tudo começou, lá na China e tal, depois na Itália, agora no Brasil, olha como as coisas estão crescendo de conhecimento, de estudos, de opiniões. Então, a gente vai passar por muitas diferenças de opiniões. E a gente poder incluir isso e não guerrear diante disso. Então, a gente começa a excluir, né? Você não me representa, o que você falou não tem nada a ver,
você tá errado, eu tô certo. E aí, quando a gente começa nesse movimento, a gente está de novo, a gente precisa olhar internamente o que nós estamos excluindo. O que esse movimento está representando aqui dentro da minha alma. Quem é que eu tenho que excluir que agora eu estou trazendo com essa potência de emoção reprimida? Agora eu fui bem fundo numa visão sistêmica da constelação, mas comecem a pensar isso não vai ser algo que a gente vai resolver agora, né? E nem que a gente vai conseguir aceitar todo mundo agora, mas para a gente começar a perceber esse movimento dentro de nós também. Aí tem um outro livro que eu queria indicar para vocês, do Bert Hellinger. Ele se chama Um Lugar para os Excluídos. Tanto esse livro, A Cura, quanto Um Lugar para os Excluídos, você encontra até o PDF na internet. Então, você já pode começar a ler hoje, se você quiser. E nesse Um Lugar para os Excluídos, ele não vai falar nada disso, de doença, de cura, nada. Mas eu acho o que o Bert ele foi tão provocativo, ele realmente me tirou da zona de conforto nesse livro. Porque ele exige de nós um esforço intelectual, em primeiro lugar, e até espiritual, nesse movimento de espiritualidade, e a gente parar de olhar com ideologias, com críticas e julgamento, e realmente olhar situações que às vezes por trás existe uma grande razão para ser. E aí ele vai falar muito das vítimas e dos assassinos, dos nazistas na época lá da Alemanha, e ele vai mostrar como todos são seres humanos, e então todos têm o direito de pertencer. E o Bert Hellinger, quando ele lançou esse livro, ele foi extremamente criticado na Alemanha. Muito. Porque até então, isso era algo que era completamente excluído. Tudo, não conseguia encontrar uma justa razão para aquilo tudo ter acontecido. Era uma dor muito forte, imensa. E o Bert, então, ele vai começar trazendo, assim, algumas reflexões. É um livro de perguntas e respostas, uma entrevista. Da gente, ele diz assim, ele nos alerta para estarmos livres da estreiteza da percepção. Então, que todo o crescimento exige nutrição de várias vertentes, de vários olhares, de opiniões, e também exige resistência, a gente fazer esse processo interno que temos feito mesmo de autocrítica, de questionamento, mas isso tudo dentro do movimento da gente não se limitar na ideologia, né? Tá certo, quem é que está errado? Veja que na constelação, sempre digo isso nos grupos, a constelação nunca vai julgar se está certo ou está errado. Por exemplo, a mãe que, por qualquer motivo, né, não assumiu o aborto. Ele vai aparecer na constelação e a gente jamais vai falar se está certo ou errado, você errou, você é o assassina. Isso não vai, a gente jamais vai trabalhar isso e vocês que já presenciaram viram isso, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de cura, de integração. Então, calma, esse bebê, ele pertence e ele merece esse lugar. Porque senão vai ser sempre o quebra-cabeça com uma peça faltando. E o teu sistema vai estar sempre fazendo um movimento para você incluir essa peça. Porque o sistema precisa voltar para o equilíbrio. Então a gente sai do certo, errado, bom ou mal, gosto ou não gosto, falou certo, falou errado, usou palavras certas, usou palavras erradas, esse método é bom, esse método é ruim. E aí a gente começa a trazer visão sistêmica. Eu saio disso e venho para isso. Tudo bem aqui? Comecei a apertar a ferida, né? Então é isso, quando o Bert fala para a gente trazer a nossa força, trazer o processo de cura, então ele nos alerta. O Bert é assim, dá uns tapas na cara, ler um livro dele nunca é fácil e normalmente a gente não consegue chegar até o de cara. Eu falo isso porque eu já participei de vários processos de começar a odiar, deixar ali na estante. Daqui a pouco pegar e falar que maravilhoso. É porque vem uma raiva, às vezes vem raiva, vem emoção reprimida, às vezes ele te provoca, às vezes você fala, isso não tem nada a ver. E 4 meses depois, quando você vai ler, não, olha que tem a ver. Então, só para vocês terem se parecer esse movimento em vocês, está tudo certo.
E aí ele fala que existem duas formas de amor, nem sempre o amor é positivo. Ele diz que tem o amor que cura e o amor que adoece. E a gente sabe disso, né? No nosso fundo. Quantas vezes nós amamos e adoecemos? Ou quantas vezes o amor que nos foi dado também era um amor doentio? Amor de várias formas, né? Então, tem o amor que cura e tem o amor que adoece. E isso é algo muito profundo da visão sistêmica. É um dos temas que eu mais gosto. Eu trabalho muito nos grupos de constelação. No último grupo, a gente falou demais sobre isso. Mas, basicamente, são as 3 leis sistêmicas, né? Então, a primeira que tem às vezes, que é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a esse sistema, né? O segundo é a hierarquia. Os grandes e os menores. Pai e mãe são os grandes. Nós somos os menores. Aí tem aquele livro maravilhoso aqui, ó. Eu deixo ele aqui, porque sempre estou indicando onde estão as moedas, né? Onde estão as moedas fala muito sobre esse relacionamento pais e filhos. Você tem filhos e, independentemente disso, o seu relacionamento com os seus pais, nossa, super vale a pena. Talvez você não consiga comprar, normalmente ele está esgotado, é raro quando a gente encontra, é até um presente quando a gente encontra ele, mas também é PDF na internet. Aqui tem a oração, né, de Beth Hellinger para pai e mãe, que eu acho muito lindo, a gente trazer pai e mãe dentro do nosso coração. Ó, eu não sei se eu devo dizer isso ou não. Ontem... Qual que é o nome desse livro último, Paty? No Centro Sentimos Leveza. Ótimo tema. Vê que nada é por acaso. Aonde sentimos leveza? No centro. Será que estamos na bipolaridade, nos opostos, tomando dores e brigas? O que seria a gente estar no centro? No centro a gente falou agora, né? Da meditação, de todas essas práticas, da gente voltar para o nosso centro, de perceber a impermanência e também eu comecei a pensar muito nisso, nessa nossa reformulação, opiniões que a gente tinha semana passada, a gente já mudou essa semana. E talvez daqui a um mês a gente também vai mudar. Então, para a gente também se questionar, essa opinião que eu tô assim, ó, tem que fazer isso, não pode fazer isso, o certo é isso, o errado é aquilo, né? Será que é mesmo? Então, assim, só a gente abrir espaço, porque a gente chama no coaching de flexibilidade de mindset, porque aí é a mente de crescimento, né? A mente de crescimento é o quê? Eu poder mudar se for preciso mudar. Se aquilo que semana passada era importante, para mim essa semana já não é mais, ou semana que vem pode ser de novo, tá? Não estou entrando em nenhum método, ideologia, mas só trazendo essa oportunidade da gente se abrir, trazer visão sistêmica e não se fechar a um único olhar. Porque daí o Bert sempre vai dizer isso, vocês vão ver vários livros, quando a gente se fecha a um prisma, talvez um dia a gente perceba que ele é muito pequeno. E quando a gente se abre, a gente começa a ganhar. Talvez eu não vá seguir tudo, todos, mas eu estou só observando. Eu posso aprender com esse, com aquele, comigo e tudo mais. Alguma pergunta? Então, até... Você falou das 3 leis. Uma pertencimento, a outra hierarquia. Falta a última. Dar e receber. O dar e receber, então, é o equilíbrio, o centro, né? Às vezes a gente dá demais e fica em desequilíbrio. Quando a gente começa a perceber isso, vamos pegar um exemplo. Sociedade, né? Começa os dois muito animados, vamos abrir uma empresa, vamos ser sócios, maravilha. Começa aqui, ó, sociedade, animados, integrados e tudo mais. Daqui a pouco, um começa a fazer mais e o outro menos. E aí, começa esse aqui a achar que está sobrecarregado. E esse aqui fica extremamente desconfortável também. Porque aquilo ali começa a ficar pesado para ele.
Então, o dar e receber é a gente ir buscando o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é assim, uma gangorra, né? Por exemplo, os nossos relacionamentos. Vamos pegar um relacionamento casal, por exemplo, também. É uma gangorra. Uma hora eu faço algo, daí outra hora o outro. E assim a gente vai na gangorra. Agora, se só um vai fazendo, o que a gente começa a dizer? Ah, você não me ajuda, você é ausente, eu tô sobrecarregado. E esse aqui? Ai, que pesado, você só reclama e tudo mais. Então, o movimento é a gente estar buscando esse equilíbrio. Eu fiz uma reflexão logo no começo, quando estourou o preço do álcool em gel, e serviço daqui, serviço de lá, como algumas pessoas, né, começaram a querer ganhar muito. E eu pensei, dar e receber, né? Talvez esse querer ganhar muito agora, nesse momento, uma hora, vai ser necessário para voltar ao equilíbrio. Né? E isso a gente pode trazer o dar e receber em mil outras questões que a gente está vivendo nesse momento. Deu para entender as 3 leis, então? Sim. E essas 3 leis, elas aparecem quando a gente coloca no campo de constelação, elas aparecem mesmo, né? Com toda, às vezes, a dor que a gente precisa olhar para aquilo. Por exemplo, hoje eu contei para vocês esse episódio aí do meu avô, era algo que eu sempre achei loucura. Achei, nossa, meu avô tem uns desequilíbrios. E que lindo, essa semana eu senti tanta compaixão e tanta felicidade por poder curar isso, que ele era só uma antena no meu sistema apontando que algo precisava ser curado. E que apareceu em mim, porque eu também fiquei com medo. Naquele primeiro momento, ai, será que vai faltar coisa mesmo? E aí, agora, né, voltando para o centro, para o equilíbrio, comecei a olhar para isso tudo. Antes da gente começar, eu estava falando um outro episódio que eu percebi ontem, né? Eu fiquei quase praticamente em casa o tempo inteiro. Fui só das aulas de yoga online, no meu estúdio, sozinha, sem contato com ninguém. Mas ontem eu senti uma necessidade imensa, 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 imensa de sair, mesmo que fosse até o quarteirão e voltar. E aí eu achei uma rua sem saída deserta aqui e fui ali e fiquei caminhando nessa rua, para lá e para cá. E sabe o que veio a sensação? Veio uma sensação assim. Compartilhar com vocês para vocês verem como tem coisas profundas acontecendo na nossa vida para a gente trabalhar. Veio uma sensação que eu estava com um presidiário quando sai da prisão. E aí eu olhei, aquele céu era lindo, aquela brisa era maravilhosa, tudo que eu sempre tive à disposição, mas quando eu perdi a liberdade, eu perdi essas coisas. E ontem, por segundos, eu tive de volta. Mas ao mesmo tempo me veio o medo, porque eu sabia que eu ia perder de novo essa liberdade quando eu voltasse para casa. E aí eu pensei assim, que emoção reprimida tem aqui? Porque eu não perdi a liberdade. Eu fui convidada a me resguardar pelo meu bem, pelo bem do coletivo e tal. Eu estou nesse movimento. Mas qual é essa liberdade que internamente está vindo com tudo? Ou melhor, quem do meu sistema perdeu a liberdade, quem do meu sistema vivenciou isso de forma profunda, não por uma semana, um mês ou 3 meses, mas talvez por anos ou uma vida inteira, e eu estou acessando para fazer um processo de cura. E aí eu não estou falando nada que é espiritual, estou falando de algo que está dentro do meu DNA, das minhas memórias profundas, dentro da minha família. Né? Claro que também você pode olhar pela espiritualidade e não, né, também tem muito a ver, mas o que eu quero dizer com vocês é que tem algo, tem informação no nosso campo que nós podemos acessar, que elas estão vindo e vem sempre, todos os dias, né, nos nossos padrões, nossos hábitos, que isso é algo, é informação, é um campo quântico, é minha história, minha memória, meu DNA, é minha família inteira, meu inconsciente que vem à tona, né,
dessas emoções que surgem. Paty, Pode falar. só um pouquinho. Assim, a partir dessa reflexão, dessa percepção de que talvez tivesse no seu sistema alguém que tenha vivido a privação da liberdade e estivesse trazendo para você o medo nesse momento. Como é que você lidou com isso? Como é que você fez para limpar, então, essa memória? Como é que você fez, então, para quebrar um pouco o peso disso? Aí eu vou sugerir para a gente voltar um dos processos, já que a gente não pode fazer constelação presencial em grupo nesse momento, a gente pode fazer online para ver isso. Na online, só um instante, aproveitando que eu falei disso. Online, a gente trabalha com os bonecos, então eu montaria o campo. Onde que está? Qual é o ancestral que está trazendo toda essa emoção, essa carga, para fazer a liberação dessa emoção? Mas o que eu posso fazer individualmente é, eu tive acesso, eu percebi, ou eu tô, a gente não tem certeza, né? Pelo racional a gente não tem certeza, no campo a gente teria. Puxa, mas parece que tem algo aqui mesmo. Foi o que eu senti ontem na caminhada. Eu falei, olha, tem algo para eu olhar. Então eu comecei a integrar na minha caminhada. Comecei a integrar no meu coração todas as pessoas que foram privadas de liberdade. Comecei a incluir tudo que foi excluído, independentemente, veja, às vezes a gente está falando de uma pessoa que foi privada de liberdade, supostamente vítima da situação, ou supostamente o assassino, ou foi no meu sistema familiar e que pode ter sido excluído. E aí eu comecei a integrar, seja o que for, eu integro, eu aceito no meu coração. E comecei a fazer uma meditação de trazer para o meu coração esse movimento de pertencimento. Aí pode vir a pergunta assim, como que eu faço isso sozinho, né? Porque eu trabalho com a constelação. Talvez para mim os processos podem ser mais fáceis ou não, porque como vocês, eu também sou uma aprendiz da minha vida, de todos os meus processos de cura. O que a gente pode fazer é, eu fiz uma meditação, transmiti online, ao vivo, na segunda-feira, o link da meditação completa está lá no canal do YouTube, e depois, se você não tem, você me pede, eu te mando o link. E ali, se vocês perceberem agora, vocês podem fazer a meditação de novo, eu fiz uma meditação incluindo tudo. Pessoas, todas as situações, todas as nações, todos os povos, todas as dores, todas as situações do coração que a gente está vivenciando. E vou gravar outras nesse sentido para ajudar ainda mais, né? Para a gente fazer esse processo. E, de novo, voltando então a outra dica, no livro, o Bert, ele sugere várias meditações para a gente incluindo tudo que a gente excluiu ao longo da nossa vida nossa inteira, né? Paty, pai, mãe, vô, avó, avós e tudo mais. Alguma pergunta? Querem falar algo sobre isso? É No Centro Sentimos Leveza, o título daquele livro? Isso, No Centro Sentimos Leveza. Esse livro ele é fácil de encontrar. Esse livro, então, ele não é um livro de início, meio e fim. Ele é um livro em que cada capítulo o Bert trabalha um aspecto. Então, nos capítulos, por exemplo, ele vai trabalhar pertencimento de pai e mãe. E aí ele traz várias histórias, porque o Bert Hellinger, ele gostava muito de trabalhar direto com o inconsciente, né? Porque o consciente a gente pode fazer outros processos, a gente pode fazer um processo terapêutico tradicional, né? A gente pode estar falando, às vezes conversando com os amigos e trabalhando esse processo do que está consciente. Mas ele queria ir no inconsciente das pessoas. E para lidar com o inconsciente, ele usava muito as histórias. Eu separei agora para o final para contar uma história para vocês, uma história que não é minha, uma história que o Bert contava. Vou usar as mesmas palavras dele, para a gente fazer isso, fazer esse movimento, porque a gente tem muitos recursos internos.
que estão além da razão, né? E para a gente trabalhar processos de cura mais profundos. Então, eu vou fazer isso com vocês. Antes, eu queria colocar ainda mais uma pitadinha de uma reflexão disso tudo que a gente está falando, tá? Que é assim, acho que a gente está num momento, já que falamos bastante da nossa vulnerabilidade positiva, né? Não da gente se sentir fracos, mas da gente aceitar, e aí que eu vou entrar, então, da gente aprender a se curvar, a gente aprender a aceitação, o aceitar, e olhar para os aprendizados, que é o que nós estamos fazendo agora. E ter a flexibilidade de deixar modelos e hábitos que não servem mais, tomar o crescimento com força, olhar que nós estamos agora diante de um grande movimento, uma grande escola, um grande professor. E aí sim, então, a gente está num grande movimento de evolução. Bert Hellinger sempre falava muito assim, aceitar o destino, né? E o que ele quer dizer com isso? Não é a gente ficar à mercê, ao contrário, a gente parar de lutar. Lembra que a gente falou no começo, esse cérebro reptiliano de luta e fuga, das reações exacerbadas e tudo mais, de parar de lutar e a gente, peraí, não deixa eu aceitar e deixa eu tirar o melhor disso, que no campo da constelação é o que a gente faz, não faz isso? A gente, por exemplo, colocar o sintoma, vírus ou qualquer outra coisa ali no campo, né? O que a gente vai, qual é o seu processo? A pessoa vai ficar brigando com aquilo? Não, ela tá ali, ela começa a fazer o processo, peraí, o que eu posso aprender? O que eu posso integrar? O que eu preciso ver disso? Que aprendizado eu ainda preciso que isso flua? Difícil, né? É. Desafiador, como diz você. Isso mesmo. Difícil, desafiador. E aí, também algumas frases que me vêm é crescer às vezes dói, né? Curar feridas também, curar verdadeiramente, né? Ir lá, abrir, limpar, passar o remédio, olhar para ela, trabalhar ela, 1, 2, 3, 4 dias, a vida inteira. É um convite, mas eu acho que o que a gente quer é ser feliz. A gente quer mais é se curar, verdadeiramente. E a gente quer encontrar esse caminho do amor pleno. Né? Muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente erra. Então, a gente entender. E aí, sobre as 3 leis, eu sempre vou estar nos grupos trazendo esse tema e trazendo essas reflexões para a gente começar a olhar para todas as nossas relações na nossa vida. Todas elas. Né? E respeitando a hierarquia que tem nas relações, respeitando o dar e o receber, esse equilíbrio de troca, respeitando o pertencimento e tudo mais. Patrícia, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tá. Eu que nunca fiz a constelação, que a minha primeira ia ser agora, em abril. Me diga uma coisa, essa exclusão que você disse que a gente tem que descobrir nessas situações da vida, o quem a gente excluiu e que tem que fazer essa inclusão para poder trabalhar, etc. Isso a gente consegue enxergar na constelação? É isso que a gente consegue? Porque eu não tenho a menor ideia, entende? Assim, eu não consigo visualizar nessas situações e nessas dificuldades da vida o que talvez tenha sido excluído ou eu tenha excluído, entende? Uhum. Para poder trabalhar isso, assim. A constelação, ela mostra pra gente a origem do problema, né? Então, onde surgiu a exclusão?
né? Às vezes é algo próximo que a gente pode acessar pelo consciente, e às vezes a gente não acessa pelo consciente, em primeiro lugar, porque pode ser um trauma. E aí, o trauma, o que a gente faz? Toca a nossa sabedoria, a nossa psique, joga para o inconsciente até você ter condições de trabalhar aquilo. Ou pode ser alguma memória mais anterior, que você, pelo consciente, não teria acesso, né? Por exemplo, alguém que aconteceu lá 3 gerações atrás, como é que você vai saber disso? Você sabe, mas às vezes tem muitos segredos de família, e especialmente exclusões, normalmente são segredos de família. E aí, quem que eu excluo constantemente? Então, o livro das moedas. Em primeiro lugar, que eu excluo constantemente pai e mãe. Pai e mãe. Por incrível que pareça. Como que eu excluo? Mas, Paty, eu me dou bem com eles, eu converso com eles, eu excluo quando eu julgo, quando eu critico. Quando eu vejo, por exemplo, numa constelação isso aparece, ou vamos supor, aqui apareceu a pessoa, a mãe, por exemplo, pequena e a filha grande. Aí, quando aparece isso, peraí, olha aí como já começa a hierarquia e talvez a exclusão, né? Quem é grande, quem é pequeno? E muitas vezes quando a gente vai montar o campo com as pessoas ou com os bonecos, faltam pessoas, dá branco. Nossa, nem lembrei daquela pessoa. O nome, como é o nome do seu avô? Nossa, me deu um branco, não lembro. Então, são várias coisas. Quando a gente trabalha com a constelação, a gente olha, é igual o terapeuta, faz muito isso, o médico faz muito isso. Ele olha tudo. Ele olha o semblante, ele olha as expressões, ele olha os esquecimentos, ele olha a troca da fala, palavras que se trocam, né? Eu tenho 3 irmãos. Não, que 3? Eu tenho 2 irmãos. 2. Não, peraí. A primeira informação foi mais valiosa. A primeira, o que dizia? Eu tenho 3. Daí, não, eu tenho 2. Será? Vamos investigar? Daí, normalmente, quando a gente investiga, a gente olha e havia a exclusão de um irmão lá atrás. Então, o que mais a gente exclui? A todos os abortos, então, todos os bebezinhos. Nossa, mas eu fiquei grávida 1 semana só. Mas foi uma vida de 1 semana. Muito importante no teu processo, na tua vida. Então, é a ilusão disso. Filhos fora do casamento, né? Inclusão também. O primeiro marido, a primeira esposa, separa, não quero mais nem saber, excluir. Não quer dizer, eu sempre brinco nessa hora, não quer dizer que você tem que tomar café toda semana com ele, ser amigos pro resto da vida. Talvez não vai ser possível, mas é incluir no coração. E aí na constelação a gente percebe quando o movimento é verdadeiro e quando o movimento não funciona. Porque quando a gente coloca os representantes, talvez quem já participou de constelação aqui já viu, o representante não sabe quem ele está representando e nem qual é a história, mas ele sente o movimento, ele vai estar naquele papel. E aí, eu digo frases, né? Frases para acessar esse processo de cura para o representante, e digo assim, querido, diga, né? Por exemplo, querido papai. Daí o representante fala, não consigo falar isso. Esse é o processo verdadeiro, porque não é um processo assim, eu vou falar por falar. Não, é incluir no coração. Então, é incluir verdadeiramente, querido papai, eu aceito você exatamente como você é. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu recebo. E acolho você no meu coração. Quando essas palavras vêm daqui, o campo faz todo o movimento. O legal, o interessante é assim, a constelação nem sempre tem final feliz, tudo se acerta, vocês sabem disso. Mas o interessante é que quando a gente está nesse processo, como vocês estão agora, já participando de grupo, aprendendo e tal, vocês já estão abrindo o coração para esses processos. Então, isso já é um grande movimento nosso, da gente começar a integrar todas essas partes. Vou tirar uma cartinha aqui para a gente ver o que sai, tá? Para a gente ver qual que é o que está vibrando no movimento agora. Energia do fracasso.
É uma coisa que a gente sente quando só quer fazer coisas certas. Não é verdade que a gente fracassa, às vezes a gente erra, mas aí é que a gente aprende a fazer uma coisa ainda melhor. Aceite seus erros para que eles possam ensiná-lo. Vou tirar agora da constelação aqui, a outra cartinha. Deixa só eu mostrar aqui para vocês, aleatoriamente. Agora eu estou pronto para ir para a vida. Anotem essa frase. Repitam ela todos os dias. Eu farei isso. Eu vou deixar essa cartinha, vou colar no espelho do meu banheiro. Primeira coisa que eu vou ver quando eu levantar e acordar. Estou pronto para ir para a vida. Precisei desse chacoalhão e tudo bem. Aceito os aprendizados e os erros, não como fracassos, mas como aprendizados. E estou pronto para ir para a vida. E aí a gente olhar agora nesse momento para a vida. Porque muitas vezes a gente está entendendo esse processo todo como morte, como escassez, como perda, como desespero, como, o que mais que a gente falou? Impotência, né? E quem sabe o que a gente precisa mais é uma vida verdadeira. Posso tirar uma foto aqui, nossa? Ontem nem tirei, ontem o grupo estava tão conectada e concentrada. Arruma, Heleninha. Estou com tanto medo de dizer algo que eu não deveria, porque a gente está tão à flor da pele, né? E aí, vou tirar aqui com vocês aqui junto. Meu objetivo não é jamais a gente criar mais dores, mas é a gente realmente fazer Deus o livre. cura. Chega de dor. Chega! Mil aí para curar, já tá bom demais. Bom, gente, eu vou encerrar com a história do Bert Hellinger. Alguém quer fazer mais alguma pergunta antes? Não? Não. Então tá bom. Essa história de Bert Hellinger é muito interessante. No grupo passado, eu não tinha preparado nenhuma história para contar. Mas eu venho me desafiando também a trazer um pouco de histórias, porque eu acho bárbaro isso. Eu acho que é uma forma muito sábia do Bert Hellinger de trabalhar nosso inconsciente. Então eu venho trazendo. E no grupo passado, eu peguei o livro No Oceano Sentimos Leveza e falei, que história que dá com esse tema que eu vou trabalhar? E fiz assim. E a história era a melhor história que podia ter. De 200 páginas eu abri nela. Então, porque a gente está em conexão, em sintonia, e o movimento da vida permite a vida fazer os movimentos, é bárbaro mesmo. E ontem eu fiquei assim, né, muito responsável porque eu ia trazer para vocês, porque queria mesmo que o processo fosse profundo e muito mais que vocês aprendessem do que eu ficar repetindo tudo que vocês já estão ouvindo. E aí eu falei, puxa, mas que história que eu vou contar? E aí abri lá no Um Lugar para os Excluídos, bem na história. E a história é uma história que Bert Hellinger contou num grupo para alguém que tinha asma, dificuldade de respirar. E aí quando eu li, eu falei, nossa, exatamente o que nós estamos vivendo. Tem tudo a ver. Então eu vou pedir para você, se você se sente à vontade, para você relaxar os teus olhos. E você se conectar, então, com essa história e com todos os recursos que ela tem a nos trazer agora. Então, observe a tua respiração. E observe todo esse processo que você tem feito
nos últimos dias de grandes e profundos aprendizados. E a história, ela diz assim: alguém mora numa casa pequena. E com o passar dos anos, vão se acumulando muitos trastes em seus quartos. Muitos hóspedes trouxeram suas coisas e quando foram embora, deixaram muitas malas. É como se eles ainda estivessem ali, embora tenham partido e para sempre. Também as coisas que o proprietário acumulou permanecem guardadas em sua casa, como se nada pudesse ser esquecido ou como se nada pudesse agora ser perdido. As coisas quebradas também prendem a recordação. Por isso elas ficam e tomam o espaço de outras melhores. Somente quando o morador está quase asfixiado é que ele começa a limpar o espaço. Ele começa pelos livros. Afinal, ele deverá passar toda a sua vida contemplando as velhas figuras e compreendendo doutrinas e histórias alheias? O que já foi resolvido há muito tempo, ele tira da sua casa. Então, nos quartos, tudo vai ficando leve e claro. Ele abre as malas alheias e vê se ainda encontra algo que possa utilizar. Nisso, ele descobre algumas preciosidades e as põe à parte. O resto, ele carrega para fora. Despeja os trastes numa cova profunda. Cobre-a cuidadosamente com terra e depois planta grama por cima. Esse processo da gente olhar para o nosso cômodo, para a nossa casa interior, a gente está encontrando muitas coisas mesmo. Muito lixo, muita poeira, muita emoção, muita sensação, muitas memórias, coisas quebradas, coisas esquecidas. E num primeiro momento, talvez a gente se assuste com toda a limpeza que precisa ser feita. Então eu começo o convite para que você escolha 1 ou 2 livros que valem a pena guardar e os outros jogar fora. Uma ou outra gaveta que você já possa começar a organizar. Uma ou outra situação que você já pode reconhecer a preciosidade e jogar fora o que não serve mais. E talvez essa limpeza dure a nossa vida inteira. Porque a gente está aprendendo, né? Um dia de cada vez, um aprendizado de cada vez. Então, escolha uma gaveta, escolha uma estante. E aí, depois que você organizar ela, você vai se sentir muito mais fortalecido para ir para a próxima. Então, esse é o nosso grande desafio e o nosso grande convite para esse momento desafiador. E agora, respire profundamente. Gente, vou ficando por aqui então, desejando um excelente sábado para vocês. Precisando, a gente está tendo aulas online de yoga, de meditação também, para quem quiser ir acompanhando. E em breve marco outro encontro desse para a gente, né, se a gente não puder fazer presencial tão logo, para a gente ir trabalhando muitas questões também, tá? Tati, muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Gratidão. Como sempre. Não. E um excelente final de semana, né? Obrigada. Que possamos nos ver em breve. Excelente final de semana, meninas. Isso aí.
Um dia por vez. Isso. Exatamente. Curando as nossas feridas. E nos fortalecendo juntas. Isso. Isso, o sentimento de que estou sozinha é uma ferida que está vindo, porque nós não estamos sozinhas. Olha aqui, ó, como estamos aqui, ó, um querendo ajudar o outro. Eu tenho certeza que vocês podem contar comigo e eu posso contar com vocês. Então, olhem para isso internamente, acolham, curem tudo isso. Beijo. Gratidão. Beijo. Beijo, Paty. Beijo. Tchau. Meninas. Tchau. Tchau, prazer. Até a próxima. Tchau. Até.